Vou te contar uma história, uma que guardo comigo há mais de 30 anos, e que eu tenho certeza, você nunca ouviu nada parecido. Os nomes foram alterados por questões de segurança, mas os fatos, os lugares, são assustadoramente reais. Escrevo na esperança de alertar alguém, de evitar que outros vivam o pesadelo que eu vivi, para te poupar de coisas terríveis. A noite que me marcou para sempre, na romântica cidade de Veneza, em 1993. Era uma noite típica de Veneza. A lua derramava seu brilho sobre os telhados antigos e os canais serpenteantes da cidade. Eu, chamado aqui de Marcelo Alcântara, estava numa varanda de café, perdido em pensamentos e encantado com a serenidade da noite. Mas tudo mudou quando ouvi uma risada. Não era uma risada qualquer, era alta, clara e incrivelmente atraente. A dona da risada era Serena, uma mulher com olhos azuis brilhantes, cabelos negros como a noite e um vestido de seda vermelho que balançava ao sabor do vento. Serena, esse nome ainda provoca arrepios em mim. Ela veio até mim, como se flutuasse, com uma graça e elegância que pareciam sobrenaturais. Passamos horas conversando, mas, ao olhar em retrospecto, percebo que ela estava sempre no controle. Ela sabia demais, seu conhecimento parecia inesgotável. Mas tudo se alterou de verdade quando ela me perguntou se eu acreditava em coisas que não podia ver ou explicar. Respondi, com um sorriso despreocupado, que acreditava apenas no que podia tocar, sentir e entender. Aquilo pareceu divertir Serena, pois ela sorriu de um jeito estranho, frio, porém sedutor. E então, algo mudou. A atmosfera ao nosso redor tornou-se pesada, sufocante. Lembro-me da sensação do ar gelado em minha pele, do terror inexplicável que me dominou. E seus olhos, os belos olhos azuis de Serena, mudaram. Ficaram vermelhos como sangue. Ainda sinto o frio na espinha ao lembrar. Foi então que senti algo pontiagudo cravar em meu pescoço. Quis gritar, mas não consegui. O mundo ao meu redor começou a girar, senti meu corpo desfalecer. Enquanto minha consciência se esvaía, Serena me segurou. Sua risada, agora aterrorizante, foi a última coisa que ouvi antes de mergulhar na escuridão. Eu deveria ter morrido naquela noite. Mas não morri. Aquela foi apenas a primeira noite de muitas que viriam, o começo de um pesadelo que dura até hoje. Quando recobrei a consciência, me encontrava num lugar desconhecido, com paredes de pedra frias e úmidas. Uma dor lancinante me percorria o pescoço, me lembrando dos últimos momentos antes de desmaiar. A lembrança dos olhos vermelhos de Serena me fez estremecer de pânico. Eu estava numa espécie de porão. A única fonte de luz vinha de uma única vela sobre uma mesa de madeira rústica, lançando sombras fantasmagóricas nas paredes. Eu me sentia fraco, desorientado, mas precisava sair dali, fugir daquele lugar, fugir de Serena. Tentei me levantar, mas minha cabeça rodava e minha visão escurecia a cada movimento. Tive que me apoiar nas paredes de pedra fria para conseguir me mover. Cada passo era uma luta contra o pânico e a fraqueza que me dominavam. Consegui alcançar uma escada estreita e comecei a subir, a mão agarrada ao corrimão úmido e escorregadio, o medo me impulsionando. Eu tinha que sair dali, tinha que sobreviver. No alto da escada, havia uma porta. Com todo o esforço restante, consegui abri-la. Fui recebido pelo frio cortante da noite e pelo som distante de água corrente. Estava numa espécie de beco escuro, longe das luzes e do movimento de Veneza. O medo que senti naquela noite, eu nunca vou esquecer. Foi mais forte que o frio, mais forte que a dor. Foi o medo de uma presa sendo caçada. Com um esforço sobre-humano, me arrastei pelas ruas estreitas, evitando as luzes e as pessoas. Meu coração batia descontroladamente e a cada sombra que cruzava meu caminho, vi o rosto de Serena, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Depois do que pareceu uma eternidade, consegui chegar a um pequeno hotel onde estava hospedado. Me arrastei até o quarto e travei a porta, o pânico pulsando em cada veia do meu corpo. Me sentei na cama, tremendo e ofegante. Ainda estava vivo,
Mas por quanto tempo? Naquele momento, ouvi um sussurro, um som quase imperceptível. Olhei para a janela e ali estava ela. Serena. Seus olhos brilhavam na escuridão, uma promessa silenciosa de que a caçada estava apenas começando. Eu sei o que você está pensando. Parece algo saído de um conto de fadas sombrio, uma fantasia, um sonho. Mas não é. Foi real. Tudo o que vivi, toda a dor, todo o terror, foi assustadoramente real. Dentro daquele quarto de hotel, encolhido em um canto, eu me senti mais sozinho do que nunca. Passei a noite em claro, agarrado a um crucifixo que trouxe do Brasil, rezando para que o amanhecer chegasse logo. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o quarto, senti um alívio temporário. Sabia que o dia era minha única proteção contra Serena, contra a terrível verdade que agora sabia sobre ela. Serena, a mulher por quem me sentia traído, era uma criatura das trevas, um vampiro. Com a luz do dia, ganhei coragem para sair. Peguei um avião para Roma, tentando me afastar o máximo possível de Veneza, de Serena. Mas algo em mim sabia que não era tão fácil assim. Serena estava atrás de mim, eu podia sentir. Parecia uma sombra, sempre presente, mesmo quando não havia. Em Roma, me refugiei em uma pequena pensão nos arredores da cidade. Passei os dias me escondendo, com medo da noite, com medo da escuridão. A paranoia se instalou em mim, cada sombra era Serena, cada ruído uma ameaça. E então, uma noite, aconteceu. Ouvi um som vindo da janela do meu quarto. Meu coração quase parou quando vi a silhueta familiar se materializando na escuridão. Era Serena. Ela estava ali, parada na janela, me observando. Você não pode fugir, Marcelo, ela sussurrou com sua voz melodiosa. Está ligado a mim agora. Você é meu. Aquelas palavras, elas queimavam como fogo em minha alma. E quando Serena abriu a janela e entrou no quarto, o pânico tomou conta de mim. Eu estava preso, encurralado. Estava sozinho com uma vampira, com Serena. Olhando para Serena naquele pequeno quarto em Roma, senti um medo visceral. Ela estava ali, tão real quanto a própria morte. Ela sorriu para mim, um sorriso de predador que tem certeza de sua presa. A risada aterrorizante dela ainda ecoava em minha mente, enquanto a via caminhar em minha direção. Eu estava paralisado, incapaz de fugir. Quando ela estava a poucos passos de mim, levantei o crucifixo que carregava no pescoço, um último gesto de desespero. Para minha surpresa, Serena recuou. O crucifixo parecia repeli-la, uma força invisível que a mantinha à distância. Seu rosto se contorceu em uma expressão de ódio e frustração. Fracos humanos e seus símbolos ridículos, ela rosnou, a voz mais áspera, mais terrível. Eu aproveitei sua hesitação para correr, fugir. Saí pela janela, descendo por uma escada de incêndio enferrujada. Atrás de mim, ouvi Serena gritar meu nome, uma promessa de que a caçada não havia terminado. Corri pela cidade de Roma, me perdendo em suas ruas antigas e labirínticas. Estava desesperado, perdido. Sabia que Serena me encontraria novamente, que eu estava apenas adiando o inevitável. Passei o dia seguinte em um estado de pânico constante, me escondendo nas sombras. Quando a noite chegou, encontrei refúgio na Basílica de Santa Maria em Trastevere, na esperança de que o local sagrado me protegesse de Serena. Durante toda a noite, sentado em um banco frio de pedra, eu orava. Pedia proteção, ajuda. Mas, acima de tudo, rezava para que amanhã chegasse logo. E então, na escuridão, ouvi uma risada familiar. O som fez meu sangue gelar. Serena estava lá, parada na entrada da basílica. Mesmo nas trevas, eu conseguia ver seus olhos vermelhos brilhando. Serena havia me encontrado, novamente. A noite que passei na Basílica de Santa Maria em Trastevere foi a mais longa da minha vida. A risada de Serena ainda ecoava em meus ouvidos, cada som, cada movimento me fazia estremecer. Estava cercado, preso,
à mercê daquela criatura noturna. Serena entrou na basílica, caminhando lentamente, cada passo ecoando nas paredes de pedra. Eu tentei fugir, mas meu corpo não respondeu. O medo havia me paralisado. Vamos brincar, Marcelo, ela sussurrou, uma promessa de tormento em suas palavras. Não sei quanto tempo durou aquela noite. Pareciam dias, semanas. Serena se divertia, me atormentava com palavras e promessas de sofrimento. Eu estava à mercê dela, cada minuto uma eternidade de terror. Fui arrastado de volta para o lugar que me fez despertar para o pesadelo, aquele porão em Veneza. Uma cela de pedra fria se tornou meu novo lar. A cada noite, Serena voltava, brincando comigo como um gato brinca com um rato antes de matá-lo. Ela falava de tempos antigos, de vidas que tinha tomado, de lugares que tinha visto. Era uma tortura psicológica, um lembrete constante de sua imortalidade e meu destino. Tentei resistir, me agarrar à esperança de uma fuga. Mas cada dia que passava, sentia meu espírito se quebrar um pouco mais. Serena estava vencendo, eu podia sentir. E então, numa noite, ela me fez uma promessa. Disse que quando a lua estivesse cheia, eu seria dela para sempre. Olhar para aquele rosto pálido, aqueles olhos brilhantes, ouvir aquelas palavras. Foi a verdadeira definição de horror. Mas eu não tinha escolha. Precisava encontrar uma maneira de fugir, de escapar de Serena, antes que a lua cheia chegasse. O tempo estava se esgotando, e eu estava preso em um pesadelo do qual não sabia se conseguiria acordar. O porão onde Serena me mantinha era no Palácio Dário, um lugar histórico no Grande Canal de Veneza. De acordo com Serena, ela era a verdadeira proprietária daquele palácio, escondida por trás de várias fachadas e nomes falsos ao longo dos séculos. O lugar em si era um monumento ao terror, cada pedra, cada parede, parecia impregnada com uma escuridão perene. O porão era frio e úmido, com apenas uma pequena janela gradeada alta na parede por onde a luz do dia mal conseguia penetrar. Através dela, eu conseguia ver um pedaço do canal e a Ponte do Diabo, um lembrete constante da cidade que escondia meu pesadelo. As noites eram o pior. Serena me visitava, me contava sobre a história do Palácio Dário, de seus antigos proprietários que encontraram destinos terríveis. Ela parecia se deliciar com o medo que essas histórias provocavam em mim, seu sorriso sempre presente, sempre malicioso. Em uma noite especialmente fria, ela me contou sobre a lenda de uma maldição associada ao palácio, onde todos os seus proprietários encontraram a morte de maneiras horríveis. Uma história inventada pelos humanos para explicar o que eles não entendem, ela riu. Ela falou sobre a bela Marieta, que se jogou nas águas do Grande Canal para escapar de um casamento forçado e nunca mais foi vista, e do violinista que enlouqueceu e se matou ali mesmo no palácio. E a história mais recente, do empresário Raul Gardini que morreu em circunstâncias misteriosas. Cada história me enchia de mais medo, cada detalhe sobre aquele lugar sombrio me fazia sentir mais desesperado. Serena estava certa, o Palácio Dário era perfeito para ela, um lugar onde o medo e a morte eram companheiros constantes. E assim as noites passaram, cada uma mais terrível que a anterior. O medo se tornou meu único companheiro, minha única realidade. Eu sabia que o tempo estava passando, a lua cheia se aproximava e, com ela, minha transformação em algo que eu temia. Eu tinha que encontrar um caminho para escapar. Eu simplesmente tinha que fugir dali logo, antes que fosse tarde demais. 3 semanas. Esse foi o tempo que Serena me manteve prisioneiro no porão do Palácio Dário. 3 semanas de puro tormento, onde cada segundo parecia uma eternidade. Ela falava de seus antigos amantes, de como ela os transformará, de como eles imploraram por misericórdia no fim. Cada palavra, cada história, era um golpe na minha alma, uma tortura lenta e cruel. A esperança de escape parecia um sonho distante. Serena controlava todos os aspectos da minha vida. A única coisa que ela não controlava, ironicamente, era o único elemento que poderia oferecer alguma possibilidade de fuga: o dia.
A luz do dia era minha única companheira, a única coisa que poderia afastar Serena. Ela não podia entrar no porão durante o dia, deixando-me sozinho por algumas horas. Horas preciosas que usei para tentar encontrar uma maneira de escapar. Foi numa terça-feira, exatamente na terceira semana de cativeiro, que a possibilidade de fuga se apresentou. Alguém estava fazendo uma limpeza no porão. Era um homem, um humano, não fazia parte do mundo de Serena. Sua presença ali era inusitada, aparentemente havia uma infestação de ratos no porão e ele foi contratado para cuidar disso. Segundo ele, a proprietária do lugar era uma estrangeira que raramente aparecia, deixando o cuidado da casa para empregados. Minha respiração se tornou pesada, o coração disparado no peito. Poderia ser minha chance, minha única chance. Mas, como convencer um desconhecido de que eu estava em perigo mortal sem parecer louco? Passei o dia seguinte inteiro criando um plano, pensando em todas as possibilidades. Eu sabia que não teria outra chance, tinha que funcionar. Eu tinha que fazer com que aquele homem acreditasse em mim. Enquanto planejava, o pânico aumentava. Eu estava perto, tão perto da liberdade. Ou da morte. Eu não sabia qual viria primeiro. Mas eu tinha que arriscar, tinha que tentar. A lua cheia estava a apenas 2 dias e eu sabia com todo o meu ser, que não poderia permitir que Serena me transformasse. Seu nome era Paolo, um exterminador de pragas humilde que vivia em Veneza. Nossos encontros eram curtos, sempre sob a luz do dia, quando Serena não estava por perto. Eu fui cuidadoso, explicando a ele que estava sendo mantido contra minha vontade, evitando mencionar a palavra vampiro. Eu não tinha certeza se ele acreditaria em mim, ou se apenas pensaria que eu era um louco. Ele foi compreensivo, mas claramente desconfiado. Eu não o culpei. Afinal, a história que eu contava era absurda. Mas ele concordou em me ajudar, a princípio com relutância, mas com crescente determinação à medida que os dias passavam. Juntos, traçamos um plano. Paolo iria acidentalmente deixar a janela do porão aberta quando fosse embora. Seria minha chance de escapar, de correr até a ponte do diabo e sumir na cidade. Eu sabia que era arriscado. Serena podia sentir meu medo, ela saberia que algo estava errado. O dia da fuga chegou. Paolo me deu um aceno de cabeça, a janela estava aberta. Meu coração batia com força, o medo me enchia cada segundo que passava. Esperei até que o sol começasse a se pôr, sabendo que esse era o meu momento. Corri para a janela, praguejando à minha altura quando precisei pular para alcançá-la. Mas algo estava errado. A janela estava fechada. O medo se transformou em puro terror quando ouvi os passos de Serena se aproximando. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. O desespero tomou conta de mim. O quão perto eu estive de escapar, apenas para ser pego novamente? Mas eu não podia desistir. Eu precisava lutar, mesmo quando a porta se abriu e Serena entrou, seu rosto um retrato de fúria. O rosto de Serena era a própria encarnação do terror. Seus olhos negros como a noite se cravaram em mim, prometendo dor e sofrimento. Meu plano de fuga, que parecia tão promissor, desmoronou em questão de segundos. Ela se aproximou de mim, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Eu podia sentir o pânico tomando conta, o desespero palpável no ar. Ela sabia. Ela sabia que eu tentaria fugir. Ao que tudo indicava, estava disposta a me fazer pagar. Não sei quanto tempo fiquei lá, paralisado pelo medo, antes de ser arrastado de volta para minha gaiola. A dor e a humilhação foram insuportáveis, mas nada comparado ao terror de saber que Serena ainda estava lá fora, e que a cada noite que passava, eu estava mais perto do meu fim. A cada dia que passava, a esperança de fuga parecia mais e mais distante. A rotina torturante continuou, cada noite uma repetição da anterior. Serena parecia se deliciar com o meu medo, com o meu desespero. E foi em meio a essa escuridão que uma nova oportunidade surgiu. Paolo, o homem que havia tentado me ajudar, voltou.
Ele pediu desculpas, dizendo que Serena o havia confrontado, ameaçado. Ele não teve escolha a não ser fechar a janela. Mas Paolo não era um homem de desistir facilmente. Ele havia voltado com um novo plano, mais perigoso, mas também mais promissor. Ele propôs causar um incêndio. A confusão seria suficiente para permitir minha fuga e, com sorte, Serena seria presa no fogo. Foi um plano desesperado, mas era tudo o que tínhamos. O medo de falhar era imenso, mas o terror de ficar nas mãos de Serena era ainda maior. E assim, com o coração pesado e cheio de esperança, concordei com o plano. Mas eu sabia que se falhássemos, seria o meu fim. Paolo, eu o havia descoberto, era um imigrante da Sicília que fora contratado por Serena como jardineiro. Ele não sabia de seu segredo monstruoso quando começou a trabalhar, mas uma noite, ele viu o que não deveria. A visão do monstro que Serena realmente era o deixou assustado, mas também o encheu de determinação. Ele decidiu ajudar quem pudesse escapar desse pesadelo. O dia do nosso plano foi o mais longo da minha vida. O medo da descoberta pesava em cada segundo, em cada respiração. Paolo trabalhou meticulosamente, espalhando líquido inflamável em pontos estratégicos da propriedade, enquanto eu, em minha cela, rezava por um milagre. O anoitecer trouxe o início do nosso plano. A primeira chama iluminou o rosto determinado de Paolo e refletiu em meus olhos assustados. O fogo pegou rapidamente, engolindo a propriedade. As chamas eram a personificação da nossa esperança de liberdade. Serena surgiu, um vulto aterrorizado contra o brilho ardente do fogo. Ela se virou para mim, seus olhos escuros transbordando de pânico e raiva. Por um momento, pensei que seria o fim. Mas então, um som a atraiu para fora, o grito estridente do alarme de incêndio. Paolo aproveitou a distração e correu até a minha cela, libertando-me com uma chave que havia roubado. Saímos correndo do porão, o calor do fogo lambendo nossas costas. O ar livre nunca pareceu tão doce, tão puro. Mas a liberdade tinha um gosto amargo. Olhando para a mansão queimando, sabíamos que Serena ainda estava lá fora, e que nossa luta estava longe do fim. Mesmo assim, naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Assim que nos afastamos da mansão em chamas, Paolo e eu nos lançamos na escuridão da noite, correndo sem olhar para trás. Eu senti uma energia borbulhando em mim, um fervor que parecia inesgotável. Eu estava vivo, livre, e no entanto, algo estava errado. O suor escorria pelo meu rosto, mas senti um frio estranho. Minha respiração estava pesada, mas meu coração parecia estranhamente calmo. Foi quando senti uma dor latejante no meu pescoço. Levei a mão ao local e senti algo que gelou meu sangue. Duas pequenas marcas, como de agulha, quentes ao toque. Os últimos dias vieram como um vendaval em minha mente. Serena me mordendo, o gosto metálico do sangue em minha boca, a fome crescente. Uma verdade aterradora se formou em minha mente. Eu estava me transformando no mesmo monstro que Serena. Eu parei de correr, ofegante, o medo cravado em meu coração. Paolo se virou para mim, seus olhos cheios de preocupação. Eu apenas apontei para as marcas em meu pescoço, a revelação não precisava de palavras. Os olhos de Paolo se arregalaram. Ele entendeu. Ele sabia o que estava acontecendo. A mesma determinação de antes tomou conta de seu rosto, e eu vi em seus olhos a mesma coragem que ele mostrou ao acender o fogo. Marcelo, não importa o que aconteça, nós vamos dar um jeito nisso. Você não está sozinho, ele disse, a resolução em sua voz afastando parte do meu medo. Naquela noite, ganhei minha liberdade, mas perdi parte da minha humanidade. A luta havia apenas começado. Eu estava mudando, eu sabia. Uma nova necessidade se instalou em mim, uma necessidade tão básica e intensa quanto respirar. A necessidade de sangue. O som do bater do coração de Paolo ao meu lado começou a se destacar, cada batida ressoando como um tambor em meus ouvidos. Sua respiração, antes insignificante, agora parecia um grito de guerra.
Eu podia ouvir, sentir o sangue correndo em suas veias, a vida que emanava de Paulo. Compreendi então que eu, um simples homem que apenas procurava por aventura, agora era um predador. Foi tudo muito rápido. Um minuto eu estava ao lado de Paulo, o próximo estava em cima dele, os olhos fixos em seu pescoço, a sede me consumindo. Eu podia sentir o medo de Paulo, um medo puro e genuíno, mas tudo o que isso fazia era me excitar mais. Marcelo! Pelo amor de Deus, luta contra isso, Paulo implorava, mas suas palavras pareciam distantes, abafadas pelo som do sangue correndo em suas veias. Eu estava fora de controle. A humanidade que restava em mim gritava para parar, mas a besta que Serena despertou em mim tinha fome. Paulo, vendo a determinação em meus olhos, conseguiu se soltar e correu. Correu por sua vida. Eu o segui, claro, me lançando na noite como um animal atrás de sua presa. Tudo se resumia à caçada. O pavor que antes tomava conta de mim agora era substituído pela excitação da perseguição. A escuridão da noite, antes minha inimiga, agora era minha aliada. Paulo, meu salvador, agora era minha presa. E assim, naquela noite macabra, a caçada começou. A noite estava a meu favor, meus sentidos amplificados, acentuados. Eu sentia o perfume do medo exalando de Paulo, ouvia seus batimentos cardíacos ecoando pelo vale como um sino de alarme. Sua respiração ofegante, a adrenalina em suas veias, tudo alimentava minha sede. Eu não era mais Marcelo, o aventureiro. Eu era fera, e Paulo era minha presa. Os campos que antes eram lugar de risadas e alegria agora tornavam-se o cenário de uma caçada grotesca. A vegetação alta ocultava a visão, mas eu não precisava vê-lo. O faro e a audição aguçados me diziam tudo. Paulo corria desesperadamente, cambaleando, tentando escapar do inescapável. E eu, tomado pela fome, não tinha piedade. Paulo se precipitou em um declive íngreme, deslizando na terra solta, os gritos de medo sendo abafados pelo barulho de pedras e galhos quebrando. Eu o segui, deslizando facilmente pela encosta, o aroma de medo e suor se intensificando à medida que me aproximava. Eu podia sentir a vibração do seu coração batendo como um tambor de guerra, o sangue quente pulsando em suas veias. E isso apenas intensificava minha sede. Quando finalmente alcancei Paulo, ele estava encurralado à beira de um precipício, os olhos arregalados de terror, a respiração entrecortada. Ele olhou para mim com um misto de medo e súplica, uma prece silenciosa para que eu recuperasse a sanidade. Mas eu já estava além disso. Tudo o que restava era a fome e o desejo incontrolável de saciá-la. Me lancei sobre ele, os olhos vermelhos de fome, os caninos prontos para perfurar sua pele. O apelo de Paulo ecoou por meu ser, como uma faca que cortava a névoa da fome que havia me possuído. Porém, já era tarde demais. Ele implorava, mas tudo o que eu conseguia escutar era o doce som de sua pulsação. E então, o silêncio. Tão logo a fome foi aplacada, um vazio tomou conta de mim. Um vazio e um despertar. A fera recuou, substituída pelo homem que uma vez fui. À minha frente, Paulo, o homem que tinha sido meu aliado, agora transformado em vítima de minha insaciável fome. Suas súplicas ainda ecoavam em minha mente, aterrorizantes e acusadoras. Uma dor insuportável se instalou em meu peito, uma angústia tão profunda que eu desejava que a fera retornasse apenas para silenciá-la. Paulo estava ali, imóvel, a vida que uma vez brilhara em seus olhos agora apagada para sempre. E tudo por minha causa. Arrependimento, culpa, desespero. Tudo se misturava dentro de mim, uma tempestade que ameaçava me engolir. Eu tinha tirado a vida de Paulo, o único que se dispusera a me ajudar, e tudo o que restava era o gosto metálico de seu sangue em minha língua e a memória da vida se esvaindo de seus olhos. E naquele momento, em meio à noite escura e ao silêncio de minha vítima, eu jurei vingança. Contra Serena, contra o destino cruel que me transformou naquilo que eu mais temia. Eu iria combater a escuridão com tudo o que me restava, ou morreria tentando.
As chamas tinham engolido a mansão e reduzido a sua grandiosidade a ruínas. A lembrança do fogo crepitante ainda ardia na minha mente, mas era a sede insaciável que realmente me consumia. Ainda assim, o horror de minha transformação me deu uma nova determinação. Eu iria enfrentar Serena. Se eu fosse um monstro, seria um monstro que caça, não que é caçado. A mansão não era mais um lugar seguro, então onde Serena se refugiaria? Onde uma criatura tão antiga e maligna descansaria durante o dia? Uma memória fugaz de uma conversa com Serena emergiu de minha mente. Ela falará de um refúgio, um santuário. Mas onde? Passei horas buscando por Serena, percorrendo as ruínas, as florestas, a cidade que mal reconheci. O sol tornou-se um inimigo constante, a luz me causava desconforto e me enfraquecia, mas minha sede de vingança era mais forte. Quando a noite começou a cair, a minha busca me levou a uma antiga igreja, afastada da cidade. Serena tinha mencionado uma vez, como quem fala de um lugar de descanso. Ali, eu a encontraria. Ali, eu teria minha vingança. A igreja estava deserta, abandonada. O santuário de Serena. As lembranças do que acontecerá na mansão me atormentavam, o cheiro de sangue, o grito de Paulo. A fera dentro de mim ansiava por justiça, por retribuição. Serena estava ali, adormecida em um esconderijo no subsolo da igreja. Ao vê-la, uma onda de raiva e revolta me tomou. Minha mente foi tomada por imagens de Paulo, da tortura que eu havia passado, da criatura que eu me tornará. Eu era um monstro, é verdade. Mas não seria uma vítima. Serena aprenderia isso. Paulo teria sua vingança. Era o momento que eu tanto ansiava e temia. Serena, a vampira que me transformou, estava diante de mim. Seu olhar era selvagem e sedutor, como o de uma fera prestes a atacar a presa. Ainda havia uma parte de mim que a desejava, mas eu sabia que esse sentimento era ilusório. Era a fome falando mais alto. O embate se iniciou. Nossos corpos, mais rápidos e fortes que os dos humanos, se moviam em um frenesi sobrenatural. Eu atacava, ela se esquivava, ela avançava, eu me defendia. A luta parecia eterna, cada um de nós tentando superar o outro. Então, num golpe de sorte, consegui apanhar um pedaço de madeira que jazia no chão. Serena tentou me acertar mais uma vez, mas eu me esquivei, com um grito gutural, cravei a estaca no peito dela. Serena parou imediatamente. Seus olhos, antes cheios de vida selvagem, pareciam perder a cor. Ela olhou para a estaca cravada em seu peito, depois para mim. Uma expressão de surpresa e dor contorceu seu rosto. Ela caiu de joelhos, as mãos fechando em volta da estaca. Eu continuei a observar, paralisado. Será que era assim mesmo, como nos filmes? Será que uma estaca de madeira poderia matar um vampiro? Mas a verdade estava diante dos meus olhos. Serena, a vampira imortal, estava morrendo. A cor foi se esvaindo de seu rosto e ela desabou no chão, imóvel. Eu fiquei ali, parado, olhando para o corpo da mulher que me transformou em um monstro. Eu venci, mas a que custo? E agora, o que eu faria? Ao revistar o esconderijo de Serena, encontrei 3 malas, uma cheia de dólares, outra com lingotes de ouro e uma terceira com pedras preciosas. Meus olhos se arregalaram diante da fortuna que eu tinha em mãos. Eram milhões de dólares. Era mais do que suficiente para recomeçar a vida em qualquer lugar do mundo. Voltei para o Brasil, deixando para trás a Itália e todas as memórias sombrias. Com o dinheiro que tinha, comprei uma fazenda de cabras no interior do país, longe de tudo e de todos. Uma fazenda de cabras chama menos atenção do que uma de gado, além de ser mais fácil de administrar. A decisão de voltar ao Brasil, após a morte de Serena, trouxe consigo um conjunto de dilemas. O que dizer à minha família? Como enfrentar o olhar da minha namorada, Juliana, que pensava que eu tinha sumido, ou pior, morrido? E o meu emprego, como resolveria essa situação? Achei melhor criar uma história convincente.
Eu fui raptado por uma organização criminosa enquanto viajava pela Europa. Fui mantido em cativeiro até que consegui fugir. Agora, teria que viver escondido, tanto para minha proteção quanto da minha própria família. E em certo sentido era tudo verdade. Eu sabia que a história era inacreditável, mas foi o melhor que conseguir pensar para resolver o problema. Eu não podia dizer a eles que agora eu era uma criatura da noite, com sede de sangue humano. Por outro lado, se um dia houve um monstro chamado Serena e agora um monstro chamado Marcelo, poderiam haver outros. E se eu ficasse perto da minha família, eles certamente correriam outros riscos além de mim mesmo. Serena poderia conhecer outros iguais a nós que pudessem querer vindá-la. Ao desaparecer no interior do Brasil, eu estaria protegendo todos de mim mesmo e de outros iguais a mim. Decidi me encontrar com a minha família primeiro. Eles moravam em São Paulo. Fui recebido com lágrimas e abraços apertados. Foi difícil segurar a emoção. Olhando nos olhos da minha mãe, vi o reflexo do meu antigo eu, um jovem despreocupado e cheio de vida. Agora eu era um monstro. Eu e Juliana terminamos. Eu não queria colocá-la em perigo. Disse a ela que, após o sequestro, eu precisava de tempo para me recuperar, para lidar com o trauma. Ela ficou arrasada, mas concordou que era o melhor para nós dois. Ela jamais poderia imaginar que eu estava salvando a vida dela de um animal selvagem. Todos acharam estranho que a minha pele estava sempre muito fria, e eu pálido. Eu tentei evitar o contato físico com eles, mas infelizmente foi impossível. Ainda bem que ninguém percebeu que não tenho mais batidas no meu coração. Será que sou um morto-vivo? Acho que sim. E acho que a minha gatinha Betty também. Ela simplesmente fugiu de mim quando me viu. Depois de resolver as coisas com minha família e Juliana, entreguei minha carta de demissão no trabalho. Eles não entendiam como eu poderia abrir mão de uma carreira promissora, mas eu sabia que era o certo a se fazer. Por fim, embarquei para o interior do Brasil, para minha nova vida como fazendeiro de cabras. Eu estava longe de tudo e de todos, vivendo com o mínimo de contato humano possível. Esse capítulo da minha vida, essa nova realidade que vivi, foi o meu caminho para a redenção, a única maneira de manter aqueles que amo a salvo do monstro que eu havia me tornado. Aos poucos, me adaptei à nova rotina. Eu cuidava dos animais à noite e me escondia durante o dia. Os gritos dos humanos foram substituídos pelo balido suave das cabras. O sangue humano que eu ansiava foi trocado pelo das cabras. Não era o mesmo, claro, mas pelo menos aplacava a fome que me consumia. Eu estou contando essa história para que você, que está assistindo a este relato, entenda a verdade. Eu sou um monstro. Eu matei um homem inocente por causa da sede insaciável que sinto. Eu sou um perigo para todos ao meu redor. Então, se um dia você estiver viajando pelo interior do Brasil e passar por uma fazenda de cabras, não importa a hora do dia, mas principalmente, se for à noite, por favor, não pare para nada. Não peça informações, não procure abrigo, não tente interagir com ninguém. Simplesmente vá embora. Porque se por acaso você estiver na minha propriedade, eu não posso garantir que conseguirei controlar a fera que habita em mim. E a última coisa que eu quero é ferir mais alguém. Por isso escrevi esse relato. Para salvar a sua vida. Por isso, eu espero que você realmente leve a sério tudo o que ouviu aqui para o seu próprio bem.